Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório ZAL. Estou passando aqui no canal hoje para a gente falar sobre mais um fundo imobiliário e vamos falar mais especificamente sobre o CSHG Renda Urbana, mais conhecido, como HGRU11. Então, antes da gente começar o vídeo, vale ressaltar que isso que estamos fazendo, estamos discorrendo sobre um fundo imobiliário, isso não é uma recomendação de investimentos, ok? Então, os dados básicos, fundo é administrado e gerido pela Credit Suisse, rede em grifo. A taxa de administração é de 0,9% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Além disso, esse fundo possui uma taxa de performance. Essa taxa de performance equivale a 20% da rentabilidade do fundo, apurada por meio das distribuições de rendimentos sobre o valor total integralizado de cotas do fundo, que exceder 5,5%, atualizado pela variação acumulada do IPCA desde a criação do fundo. Então, um fundo aí bem padrão, nada fora do comum. O fundo possui um patrimônio de aproximadamente R$ 2.169.838.000 e o valor patrimonial da cota está oscilando aí na faixa de R$ 117,88, um valor bem próximo do valor de mercado, se a gente levar em conta, a data que esse vídeo está sendo gravado. E o dividend yield anualizado é de 7,2%, Então, por que aliás, antes de a gente falar do porquê, falar o que esse fundo faz. Basicamente, a ideia do fundo é explorar alocações em ativos de varejo e educacional. Então, ele é um fundo que ele visa gerar renda em ativos imobiliários no território urbano, mas diferente do que a gente geralmente está acostumado, que são as lajes corporativas e a parte, ou as lajes comerciais, assim, como o CD, Centro de Distribuição dos Fundos de Logística. Aqui nós temos um fundo que ele vai focar basicamente em alocações de varejo, que daí a gente vai falar de supermercado, a parte de vestuário e da parte educacional. Na visão dos analistas, esse fundo possui um portfólio com ativos bastante resilientes. Então a gente tem o segmento de supermercados, que é bastante interessante, principalmente por causa dos contratos atípicos, que são aqueles contratos que, se o inquilino quiser sair de forma antecipada, ele precisa pagar todos os aluguéis antecipadamente. Esses ativos eles têm vencimentos bastante concentrados após 2025, então a gente tem aí em torno de 4 anos. Isso não são todos, mas uma boa concentração deles, a gente começa a se preocupar com revisão contratual apenas após 2025. E outro ponto super importante do fundo é a qualidade dos inquilinos, porque basicamente os principais que a gente tem hoje, os principais locatários, a gente tem Big, Lojas Pernambucanas, e na parte educacional temos ali a Edux. Vale ressaltar, pessoal, que algumas pessoas começaram a cogitar que o fundo poderia ter algum tipo de risco de crédito vindo da parte educacional, uma vez que a gente está enxergando um movimento aí bastante interessante e contínuo das empresas de educação, dando cada vez mais força para a parte do EAD. Mas levando em conta o risco de crédito, que é razoavelmente baixo da empresa, a própria visão de mercado, que a gente não consegue ter uma visão tão distante, a gente não tem muita clareza de como as coisas vão se desenrolar, somadas a contratos atípicos, os analistas da XP acreditam aí que esse é um risco bastante mitigado. Outro ponto bastante interessante é que o patrimônio do fundo, além da alocação em ativos físicos, ele tem um percentual em outros fundos imobiliários, como é o caso do SBVJ11. Então isso equivale a mais ou menos uns 23% do fundo. Isso daí não é uma participação majoritária, mas se a gente considerar a distribuição de ativos, a parte geográfica que o fundo ocupa e mais essa participação aí de 23% em outros fundos imobiliários, a gente pode chegar aí numa boa diversificação de risco. Outro ponto que vale a pena a gente chamar atenção é que no mês de maio o fundo anunciou uma possível aquisição de 10 ativos imobiliários. A ideia é que esses ativos eles sejam destinados para uma empresa do ramo de atividade do varejo com alcance nacional. E caso essa negociação vá para frente, isso pode gerar um incremento no dividend yield. Porém, a gente tem o CAD atuando em cima e solicitando esclarecimentos por parte do fundo e do proprietário do imóvel para ver se essa transação vai ser efetivamente aprovada. Mas
Isso acontecendo, a gente pode sim ter um incremento bastante interessante. E os analistas da XP seguem com recomendação de compra, acreditando que esse ativo ele pode trabalhar aí ao longo de 2021 com dividend yield na faixa de 6,4%. Ou seja, teremos um espaço com relação ao preço atual para a apuração das cotas e ainda teríamos um dividend yield atrativo, levando em conta que são ativos reais, né? A gente não está falando de um fundo de fundos nem de um fundo de CRI, e principalmente, né, com a qualidade de diversificação que esses ativos apresentam, ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, assinar o sininho das notificações e seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!